Você sabia que Joseph Smith usou uma pedra em um chapéu para traduzir o livro de Mormon? Ninguém me ensinou isso e a todos eu sou o Dr. John Delay. Bem-vindos ao entendimento do mormonismo. Hoje vamos para responder a pergunta: por que Joseph Smith usou uma pedra de vidente para traduzir o livro de Mormon? Vamos começar. Se algum de vocês fosse como eu fui ensinado que esta foi a forma como Joseph Smith traduziu o livro de Mormon, que se sentou à mesa com as placas na frente dele, olhando para as placas possivelmente com um Urim Tome ou alguns óculos em um peitoral preso ao seu corpo. Acontece que não foi assim que Joseph Smith traduziu o livro de Mormon. Então, como Joseph Smith traduziu o livro de Mormon? Acontece que esta é a maneira como Joseph Smith traduziu o livro de Mormon. Ele pegava uma pedra, colocava em um chapéu, colocava seu rosto no chapéu, e então ditava o texto do livro de Mormon apenas para ilustrar. Que ele pegue uma pedra, coloque no chapéu, coloque o rosto no chapéu e dite o texto do livro de Mormon. Você sabia que eu não sabia, que ninguém me ensinou isso. Então, de onde veio a pedra do chapéu? Eu quero para encaminhá-lo para 2 episódios anteriores que são um pouco mais profundos do que iremos hoje. Número 1. Como Joseph Smith se tornou um escavador de tesouros, e o número 2 foi a escavação de tesouros de Joseph Smith. Fraudulenta, mas apenas para resumir. Aqui estão os pontos principais durante a escavação de tesouros de Joseph Smith. Havia lendas por toda a Nova Inglaterra de que os piratas, conquistadores ou nativos americanos tinham enterrado tesouros escondidos no chão. Na década de 1820, cavar tesouros era uma prática comum entre pessoas incultas, supersticiosas e um tanto desonrosas, geralmente com o motivo de enriquecer rapidamente. Os escavadores de tesouros acreditavam que fantasmas ou espíritos guardavam o tesouro enterrado e que esses fantasmas ou espíritos tinham o poder de remover o tesouro à vontade, e isso era chamado de escorregadia. Com certeza lembre-se desse termo para mais tarde. Próximo, esses grupos de escavadores de tesouros geralmente contratavam um vidente ou um malabarista ou um espião, ou um mar ou vidente para encontrar o tesouro enterrado. O vidente ou espiador ou malabarista ou vidente muitas vezes alegava ter apedrejar uma pedra como esta, uma pedra que lhes diria onde encontrar o tesouro enterrado, e o que eles normalmente fariam é pegar a pedra, colocá-la em um chapéu, colocar o rosto no chapéu e dizer às pessoas onde estava o tesouro enterrado. Os próximos videntes estariam contratados por dinheiro. Eles levariam os escavadores de tesouros a um local, fariam com que cavassem buracos super grandes por vários dias. E, quando chegassem ao ponto de realmente encontrar o tesouro enterrado, os videntes diriam: "Oh não, você não tocou no seu cotovelo certo. Você não matou a galinha certo, desculpa." Pessoal, lembre-se daquele fantasma e daquele espírito. O tesouro estava escorregadio. O fantasma ou o espírito levou o tesouro embora. Se foi, desculpe, pessoal. Não se esqueça de me pagar. Eu repito 2 coisas importantes aqui. Número 1. Os videntes sempre seriam pagos, e número 2, nenhum tesouro jamais foi encontrado por qualquer vidente. Inexplicavelmente, os escavadores de tesouros eram tão supersticiosos, tão crêdulos e tão desejosos de ficar ricos rapidamente, que continuaram acreditando que esses videntes ou peppers ou malabaristas ou sears ainda tinham o poder de encontrar tesouros enterrados mesmo que nunca o encontrassem, e às vezes eles estavam ainda mais motivados a cavar no futuro. Depois que o vidente não conseguiu encontrar nenhum tesouro, finalmente é importante entender que com essas escavações de tesouros, expedições que Screen era ilegal em toda a Nova Inglaterra e em Nova York e Pensilvânia. Explicitamente, a escavação de tesouros era amplamente vista como uma farsa. Então, o que isso tem a ver com Joseph Smith? Eu vou te dizer que a escavação de tesouros de Joseph Smith conheceu literalmente todos os critérios que acabei de mencionar. Não acredite em mim. Eu vou te mostrar aqui. Vamos nós. Número 1. Joseph Smith, seu pai, a sua família e um monte dos seus vizinhos e amigos eram na sua maioria incultos, supersticiosos, e eu odeio dizer isso, pessoas um tanto desonrosas que todos tinham um motivo de ficar rico rapidamente. O Joseph Smith Sr. falhou como agricultor uma e outra vez. Ele tinha perdido várias fazendas. Sua família era muito pobre e todos eles precisavam de dinheiro, especialmente depois que Alvin, o irmão mais velho, morreu ao lado de Joseph Smith. Sua família e muitos de seus amigos e vizinhos acreditavam que piratas, conquistadores ou nativos americanos tinham enterrado tesouros no solo ao redor de Palmyra e ao redor da Nova Inglaterra. Isto foi muito antes de Maru e eu ter aparecido a Joseph Smith. Próximo ponto. Joseph Smith, a sua família e muitos dos vizinhos e amigos em redor acreditavam que fantasmas ou espíritos guardavam o tesouro enterrado e tinham o poder de remover o tesouro para o fazer desaparecer
Sempre que os anjos ou espíritos queriam lembrar que era chamado de tesouro escorregadio próximo. Para o homem enfiou muitos anos Joseph Emmett Jr. Foi contratado para ser um vidente ou um malabarista ou um espião ou um vidente para ajudar as pessoas a encontrar tesouros enterrados. Ele fez isso por anos junto com seu pai, uma das 3 testemunhas, e junto com Martin Harris, outra das 3 testemunhas do livro de Mormon, em seguida como um vidente ou vidente Joseph Emmett alegou possuir uma pedra mágica, como esta que ele alegou ter poderes especiais, e lhe permitiu encontrar tesouros enterrados. Quando ele estava em uma escavação de tesouros, José Emmett levaria seu stone, colocou no chapéu dele, colocou o rosto no chapéu e diga às pessoas: onde estava o tesouro está ali. Por ali, venham por aqui, pessoal. Isso foi tudo antes de Joseph Emmett ser visitado por Moroni ou Nephi, em seguida, como descrevemos anteriormente. A técnica de Joseph Emmett era levar as pessoas a um local, fazer com que cavassem grandes buracos e depois, no último minuto, dizer-lhes: meu Deus, pessoal, que se enganaram quase. Chegamos ao tesouro, mas fizeram aquela coisa errada. Não tocaram seu cotovelo certo, ele não matou a galinha, espírito certo levou o tesouro embora, acabou, tudo acabou. Desculpe, galera. Hora de seguir em frente, e o mais importante, Joseph Emmett sempre foi pago por seu choro, mesmo que ele nunca tenha encontrado nenhum tesouro, nenhuma vez como um vidente ou espiador ou vidente, como discutimos antes, de muitos dos escavadores de tesouros que trabalharam com Joseph Emmett, incluindo Martin Harris, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon, continuou acreditando que Joseph tinha o poder de ver e até encontrar tesouros enterrados. Embora Joseph Emmett nunca tenha encontrado nenhum tesouro, acontece que para pessoas supersticiosas as crenças são super resistentes, em seguida super importantes. Em 1826, Joseph Emmett foi julgado e condenado por vidência. Ele foi declarado um incômodo público porque todos sabiam que escavar tesouros e vidência era fraudulento, e isso, a realidade tornou-se mais dolorosa para Joseph quando seu sogro Isa negou seu pedido de casamento com Emma, sua futura esposa, a Seali, porque Isaac Ali foi em escavações de tesouros com Joseph Emmett, viu executar a vidência, viu o não encontrar nenhum tesouro enterrado e concluiu, como tantas outras pessoas, que a escavação de tesouros de Joseph Emmett era fraudulenta. Talvez o mais impressionante de todos, Joseph Emmett admitiu Isaac Ali, seu futuro sogro, enquanto soluçava que sua escavação de tesouros estava citando todas as malditas tolices. Isso é o que Joseph disse, e que na realidade ele nunca poderia ver nada com seu pepistone e com seu chapéu. Joseph admitiu isso para concluir o que isso tem a ver. Faça com o livro de Mormon. Eu vou te dizer. Apologistas modernos de LDS como Tenrell Zivens, Richard Guzman, Spencer Fluman, Daniel Peterson se esforçam muito para desconectar a escavação do tesouro de Joseph Emmett do livro de Mormon, ou eles gostam de alegar que, de alguma forma, a escavação do tesouro de Joseph Emmett foi simplesmente experimentando com os poderes especiais, antes de ter a chance de traduzir o livro de Mormon. O que eu acho que a evidência demonstra é que o projeto do livro de Mormon surgiu do tesouro de Joseph Emmett. Cavar foi uma maneira de Joseph Emmett converter suas habilidades de vidência e sua reputação de ter poderes especiais em um novo projeto de fazer dinheiro. O livro de Mormon, e o mais importante, tornou-se uma nova maneira legal de ganhar dinheiro para sustentar sua família florescente. Eu entendo que alguns de vocês podem não gostar desta explicação, mas por favor me permitam compartilhar com vocês os paralelos entre o projeto do livro de Mormon e a escavação do tesouro de Joseph Emmett. Aqui vai o número 1. O projeto do livro de Mormon incluía a ideia de um tesouro, as placas de ouro enterradas em uma colina, a colina Gamora. Número 2. O projeto do livro de Mormon incluía a ideia de um espírito Moroni guardando o tesouro, as placas de ouro. Número 3. O projeto do livro de Mormon incluía um espírito Moroni com a capacidade de remover o tesouro escorregadio ou as placas de José à vontade, e é importante notar que o pé dourado, os látis acabaram por ser retirados, tal como o tesouro enterrado e as escavações do tesouro, e nenhuma pessoa credível alguma vez viu as placas de ouro, apenas aqueles tipos que eram supersticiosos, muitos dos quais eram escavadores de tesouros com Joseph Emmett. Número 4. A colina Kimora era uma colina próxima onde Joseph Emmett passou muito tempo cavando em busca de tesouros enterrados, antes, durante e depois das visitas de Moroni com Joseph Emmett. Número 5. O projeto do livro de Mormon exigia um vidente ou um vidente que afirmasse ter um objeto mágico com poderes especiais, o Urim Tumim ou pedra vidente, para encontrar o enterrado tesouro, assim como na escavação de tesouros. Número 6. O próprio livro de Mormon discute a escavação de tesouros, e até mesmo tesouros escorregadios, e até mesmo o papel
De um vidente ou vidente está no livro de Mormon. Deixe-me ler para você. Do Moroni 118, de tal forma que os habitantes começaram a esconder seus tesouros na terra, e eles se tornaram escorregadios em seguida. Lemos em Mosias capítulo 8, a parte mais legal. E o rei disse que um vidente é maior que um profeta. Você percebeu que os videntes são maiores que os profetas. Número 7. O próprio termo vidente de profeta, vidente e revelador vem diretamente do tesouro de Joseph Smith, cavando junto com estar na Bíblia. Mas ainda assim, o número 8, e este é uma loucura. Os nomes Kimura e Moroni eram comumente associados à escavação de tesouros durante o tempo de Joseph Smith. As pessoas que liam sobre o capitão Kane adoravam uma escavação de tesouros e liam nos romances do capitão Kane dos nomes Kimura e Moroni. Ponto número 9. Como com a escavação do tesouro, o projeto do livro de Mormon envolveu uma série de seguidores crédulos e supersticiosos. É um pouco desconfortável reconhecer isso, mas Joseph Smith Sr., Martin Harris Oliver Coder e todos os irmãos Whitmer eram supersticiosos, eram crêdulos e a maioria, se não todos eles eram escavadores de tesouros. E eles são o livro de testemunhas Mormons. Número 10. Pois com a evidência havia uma forte motivo financeiro da parte de Joseph Smith para escrever o livro de Mormon como um recém-casado. Joseph precisava desesperadamente de dinheiro e ele sabia que não seria um fazendeiro de sucesso. Ele tentou, mas não funcionou. O livro de Mormon se tornou uma nova maneira de fazer dinheiro baseado em sua reputação de ter poderes especiais para encontrar coisas escondidas. Isso é evidenciado pelo fato de que Joseph Smith tentou vender os direitos autorais do livro de Mormon mais tarde. No número 11, Harris perdeu uma tonelada de dinheiro. Número 12. Estamos quase terminando de cavar tesouros. Muitos dos seguidores de Joseph Smith do livro de Mormon acreditavam que Joseph Smith tinha visto placas de ouro muito depois que o anjo ou o espírito retirou o tesouro escorregadio ou as placas de ouro da possessão de Joseph Smith. As pessoas acreditavam mas nas placas de ouro depois que o anjo milagrosamente as levou embora. Foi aí que ele aprendeu com as tesouros Uri. Escavação. Número 13. Os primeiros inimigos de Joseph Smith em Nova York estavam em dois grupos. Número 1. Todas as pessoas que achavam que a escavação de tesouros era fraudulenta e sabiam que era ilegal. Eles foram incomodados pelo comportamento ilegal de Joseph Smith durante anos. Número 2. Todos os colegas de Joseph, escavadores de tesouros que estavam loucos, porque Joseph estava decolando com seu tesouro dourado e não compartilhando nenhum dos profetas com. Eles estavam loucos porque queriam um pedaço da ação. Você pode culpá-los finalmente. Número 14. E este é o ponto mais importante de tudo, toda a razão pela qual estamos fazendo este episódio. O mesmo chapéu e pedra que Joseph Smith usou para escavar tesouros. Ele usou isso para traduzir o livro de Mormon. Isso significa que Joseph Smith não traduziu o livro de Mormon usando um Urentumim, como nós todos foram ensinados até recentemente. Em vez disso, Joseph Smith traduziu o livro de Mormon assim com uma pedra, com um chapéu. Para concluir, algumas perguntas finais para você ponderar. A Befora Joseph Smith, a pedra vidente, o livro de Mormon e escavação de tesouros. Pergunta número 1. Se o Urentumim estava disponível para Joseph Smith, como ele alegou, porque Joseph Smith precisava de um pepistone. Afinal, qual era o propósito do Ure e Tumim? Número 2. Porque Deus fez Joseph Smith usar instrumentos de fraude admitida para a produção de sua escritura mais sagrada. Não faz sentido porque Joseph Smith usaria instrumentos de fraude para produzir a escritura sagrada. Número 3. Porque as placas eram necessárias. Se Joseph Smith nem as usava no processo de tradução, isso é muito mental, muita fundição e muita gravura, e muito transporte e muita escavação, muito correr, muito esconder muito esforço para nunca usar as placas. Próxima pergunta. Por que a liderança da igreja LDS escondeu e enganou seus membros e investigadores por mais de um século sobre o uso de uma pedra pepistone por Joseph Smith, sua escavação de tesouros e seu uso de uma pedra implacável e um chapéu para a tradução do livro de Mormon? Porque eles esconderam o que eles estavam preocupados com. O que há para esconder é uma boa pergunta. O que há de estranho nisso? E depois algo que está próximo e querido ao meu coração, porque aprendemos a verdade sobre o pedra vidente no livro de Mormon de South Park, um desenho animado na comédia central. Antes de aprendermos sobre isso com nossos profetas sustentados, videntes e reveladores, por que aprendemos isso de South Park? Última pergunta. Se todos os líderes da igreja LDS carregam o título de vidente, por que esses profetas videntes e reveladores não usam mais uma pedra mágica? Eles são videntes. O livro de Mormon nos diz o que significa ser um vidente. Porque eles não estão usando suas pedras de vidente para nos dar revelação quando o furacão está chegando. Como vamos parar de cobiçar? 19. Onde devemos investir nossos fundos? A internet está chegando. Esses são
Todos bons usos de uma pedra de vidente se você é um vidente, então essa é a nossa apresentação de hoje. Espero que tenham gostado. Esta é minha melhor explicação para WHY José. Emmett usou uma pedra vidente para traduzir um livro de Mormon. Obrigado por se juntar a nós. Hoje eu sou o Dr. Dundolin. Isso é entender o mormonismo. Por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube abaixo. Por favor, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Por favor, compartilhe conosco seus comentários e experiências nos comentários abaixo aqui no YouTube. Obrigado a todos. Isso foi um prazer. Espero ver todos vocês em breve. Sobre o entendimento do mormonismo. Cuidem-se todos.